Vamos agora ouvir uma história bíblica e entender qual é a vontade de Deus para nós, né? Não podem vir as crianças, aquelas que estiverem assim um pouco emburradinhas, porque levantou cedo hoje, contrariada, né? O papai ou a mamãe pode trazer também, não tem problema. Todas as crianças podem vir. Que joia! Agora nós vamos ouvir uma história muito legal que a palavra de Deus fala também para as crianças, tá? Então, quero pedir que vocês fiquem assim bem atentas para aquilo que nós vamos aprender aqui hoje de manhã. Vocês sabem qual é o tema que nós estaremos trabalhando aqui nesse ano na igreja? Sabem qual é? Eu vou falar, vocês não esqueçam, tá bom? Famílias missionárias, igreja viva. Repetem comigo: famílias missionárias, igreja viva. A igreja, ela comunica a sua vida pelo seu serviço. A igreja não é uma família, são famílias reunidas. E o que esse tema tem para nos dizer é que todos nós temos um compromisso com o trabalho missionário. O que é o trabalho missionário? O trabalho missionário, ele é a atividade de levar o evangelho do Senhor Jesus a outras pessoas, seja próximos de nós, seja longe de nós. E quando nós estamos dando testemunho a respeito daquilo que Deus fez por nós a outras pessoas, nós estamos fazendo o trabalho missionário. O tema da nossa lição de hoje é: missões é assim. Nós podemos fazer missões indo, não é verdade? Pregando o evangelho em outros lugares, mas nós também podemos fazer missões orando pelo trabalho missionário, pelos missionários, não é verdade? Como que nós também podemos fazer missões? O que vocês fizeram hoje de manhã aqui? Vocês contribuíram financeiramente, não é verdade? As crianças precisam também contribuir com o trabalho do Senhor, não é? Então nós podemos fazer missões indo, orando e contribuindo. Como que nós podemos fazer missões? Indo, orando e contribuindo. Vamos lá, quero ouvir todo mundo agora falando junto comigo, tá bom? Como nós podemos fazer missões? Indo. Não, está muito fraco. Nós podemos falar mais forte. Vamos lá, mais uma tentativa. Como nós podemos fazer missões? E contribuindo, não é? Hoje nós vamos falar sobre como fazer missões indo, tá bom? Agora prestem bastante atenção lá nos slides. Veja só, Deus sempre quis ter relacionamento com as crianças. Não apenas com os adultos, mas com as crianças também. Deus ama muito as criancinhas. Uma vez as criancinhas queriam chegar perto de Jesus, e aí o pessoal falou assim: não incomode o mestre. E Jesus falou: não, vocês estão enganados, vocês não podem pedir que as crianças venham até a mim, porque Jesus sempre quis ter relacionamento com você, sempre quis ter relacionamento com você. Deus sempre quis ter relacionamento com as criancinhas também. Por quê? Porque relacionar com Ele faz com que elas tenham um bom coração e possam viver para sempre com alegria. Ele sabe que sem relacionar com Ele, as crianças não podem ser felizes. As crianças não vão ter alegria para fazer mais nada, sabia disso? Porque somente em Deus é que elas encontram alegria. Então Ele ama as crianças e Ele quer relacionar com as crianças, e relacionando com Deus, as crianças descobrem que podem ser verdadeiramente felizes, verdadeiramente alegres, não é? Preste bem atenção no que tem para dizer aquele próximo slide, olha só. Mas por causa do que, gente? Do pecado. Sabe o que aconteceu? As crianças não podem relacionar com Deus. Nós podemos relacionar uns com os outros, mas nós não podemos nos relacionar com Deus. Por que nós não podemos relacionar com Deus?
Por causa do nosso pecado. Deus, Ele é santo. Ele não aceita o pecado, Ele não gosta de coisa errada, né? Só coisa boa. Por quê? Porque Ele é bom. E Ele não pode relacionar com crianças que ainda estão no pecado. Todos nós nascemos pecadores, ou seja, todos nós nascemos culpados por causa dos nossos erros. E nós já nascemos separados de Deus. Agora, veja só, gente, me ajudem a resolver esse problema. Deus, Ele quer relacionar com as crianças, mas as crianças não podem relacionar com Ele por causa do pecado que as crianças têm. Então, o que fazer? Qual é a solução? Orar, o que mais? Adorar, o que mais? Ler a Bíblia, gostar? Também, gostar do Papai do Céu. O que mais? Olha, o Papai do Céu, o nosso Deus, Ele providenciou uma solução para as crianças se relacionarem com Ele. Veja lá qual é a solução, pode passar. Deus enviou o seu Filho, Jesus. Veja só o que acontece, preste bem atenção aqui, olha só. Sabe o que aconteceu? Por causa do pecado, as crianças não puderam relacionar com Deus mais. Acabou, está tudo perdido, todo mundo triste, todo mundo chateado. Mas Deus, por causa do seu grande amor, enviou Jesus Cristo para sofrer todas as condenações do pecado no lugar das criancinhas também. Deus, ao enviar Jesus, Ele está propondo, Ele está solucionando o problema do pecado que as crianças têm para se relacionar com Ele. E Ele faz isso por amor a nós. Qual é a solução que Deus providenciou para resolver o problema do pecado? Foi enviando Jesus para morrer no nosso lugar. Diz a palavra de Deus que Jesus, Ele veio e viveu entre os homens. Ele cresceu como uma criancinha, se tornou um adulto, viveu entre os homens, o Filho de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Chegou o momento em que Ele foi para aquela cruz para morrer pelos nossos pecados, porque foi para isto que Ele veio morar entre nós. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, assim como estava escrito na palavra de Deus. Deus prometeu e Deus cumpriu a sua promessa, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então as crianças que nasceram em pecado, em Jesus, na morte de Jesus, elas tiveram seus pecados perdoados. Mas também na ressurreição de Jesus, Jesus recebeu vida da parte de Deus novamente. Nós, por causa da obra de Jesus, as criancinhas também receberam vida da parte de Jesus, certo? E as crianças agora podem se relacionar novamente com o Papai do Céu e ter alegria para sempre. Por isso, olha o que diz a palavra de Deus, preste bem atenção lá. Quem crê em Jesus será salvo e poderá relacionar com Deus para sempre e com alegria. Repita comigo, por favor, vamos lá? Todas as crianças que estão aqui, mesmo aquelas que não estão aqui à frente, repita bem forte comigo, tá bom? Por isto, quem crê em Jesus será salvo e poderá relacionar com Deus para sempre e com alegria. E assim Deus resolve o problema do pecado e permite que as crianças possam ter novamente um bom relacionamento com Ele. A pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: os seus amiguinhos sabem dessa história? Sabe? Alguém já contou essa história para os seus coleguinhas? Não? Por que vocês não contaram essa história para os seus coleguinhas ainda? Já sabem? Você já contou essa história para eles? Não? A pergunta é: os seus coleguinhas estão sabendo disso? Veja só, pode passar. Jesus disse assim, lá na Bíblia tem um livro chamado Mateus. Marcos, lá nesse livro diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem disse isso foi Jesus. Vamos repetir? Ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda, de novo, ide por todo mundo. Não, peraí, eu falo e aí vocês repetem, tá bom? Vamos lá, bem forte, tá? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta foi uma palavra de Jesus aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Levante a sua mãozinha. Todos vocês são discípulos de Jesus? Opa, esta palavra então é para você. Nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, a todos os nossos coleguinhas. Como nós vamos fazer isso? Pode passar. Olha, Deus quer que você vá e fale do que Ele fez por amor a nós, através de Jesus, o seu Filho. Pode passar. Olha só, Jesus disse que nós devemos ir, né? Então, veja só como nós que somos crianças podemos ir obedecendo a ordem de Jesus. Podemos ir ao nosso coleguinha de sala. Você estuda lá na sua sala e lá com você tem vários coleguinhas. Você pode ir até um coleguinha, sai da sua carteira e vai até a outra carteira na hora do intervalo e fala de Jesus para outras crianças também. Conta essa história a respeito de Jesus, que Deus quer relacionamento com as crianças, mas as crianças não podem relacionar-se com Ele por causa do pecado. Mas Deus enviou Jesus para morrer no lugar dessas crianças. E todo aquele que crer na obra que Deus fez em Jesus, esse será salvo, é a promessa que a palavra de Deus nos traz. Então você pode contar essa história para os seus coleguinhas também, indo lá a eles que estão lá estudando com você na escola. Outra coisa, você pode contar essa história também para os seus coleguinhas da rua. Se você vive num bairro onde as crianças ficam na rua brincando, você pode conversar com essas crianças. Tira um momento lá e fala para essas crianças sobre aquilo que Deus, por amor a elas, fez através de Jesus. Você pode falar com seus priminhos também. Você tem primos, que são os filhos das suas tias. Você pode falar com os seus primos também, com as suas priminhas. Aqueles que não conhecem, já sabem? Pois é, e os seus coleguinhas de sala? Às vezes os seus primos já sabem, mas seus coleguinhas de sala não sabem. Às vezes os seus coleguinhas da rua também não sabem, tá? E outras crianças que você encontrar, você pode falar a respeito desta mensagem para outras crianças também, tá bom? Pode passar. Esta é a história que eu gostaria de contar para vocês. Ela é muito simples, mas ela é muito profunda. Deus quer usar a sua vida, mesmo quando você ainda é uma criança, para levar essa mensagem a outras crianças. Vocês gostariam de ter essa experiência, de falar de Jesus para outras crianças? Gostariam? Sim ou não? Sim? Então, você tem uma tarefa para esta semana, tá bom? Amanhã você tem aula lá na sua escola. Lembra dessa mensagem. Tente falar para o seu coleguinha a respeito de Jesus, tá bom? Amanhã é dia de aula, não é verdade? Tente falar de Jesus para os seus coleguinhas amanhã. É a tarefa de casa, tá bom? Ou a tarefa de escola, ou a tarefa de rua, tá? Você vai falar de Jesus essa semana para uma criança, tá bom? E depois, no domingo que vem, você na sua sala de escola dominical vai contar para a professora, para a tia, como foi a experiência de falar de Jesus para outra criança, tá bom? Então nessa semana, todo mundo falando de Jesus para outras crianças, tá certo? Seja da escola, seja da rua, seja para crianças da sua família, os seus primos ou suas primas, ou qualquer outra criança que você encontrar, tá? Essa é a tarefa que vocês têm para fazer essa semana, e depois nos contam como foi essa experiência, tá joia? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos ficar todos em pé e vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Vamos pedir que Ele agora abençoe vocês nesta tarefa de falar de Jesus para outras crianças, porque se não for pela bênção dEle, se não for por Ele, isso não é possível de acontecer, porque é Ele quem converte o coração das crianças. Vamos orar? Olha, lá no Peru nós fazemos assim, ó,
Para as crianças. Pezinhos juntos. Pezinhos juntos. Você que é adulto quiser fazer também, pode ficar à vontade, tá bom? Pezinhos juntos. Isso. Agora, mãozinhas juntas. Cabeça para baixo. Fecha os olhinhos e repita a oração comigo, tá bom? Senhor Deus, eu te agradeço pela sua palavra e por aquilo que ela ensina. Nesta manhã, eu aprendi que devo falar de Jesus. Eu entendi essa mensagem e eu quero obedecer a ordem de Jesus, que diz para irmos ao mundo pregando o Evangelho. Nesta semana, eu quero falar de Jesus para os meus coleguinhas. Então, me ajuda e prepare os seus corações, porque quando eu falar do Senhor, elas podem ser transformadas, salvas, abençoadas pelo Senhor. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém.